Então, bom dia a todos. Hoje nós pegamos uma lição aqui que eu peguei essa lição, o Walter até me falou, mas não tinha uma coisa mais alegre para a gente pôr. Aí eu falei, não, vamos fazer sobre a melancolia, porque realmente a melancolia é uma coisa que está acontecendo muito agora nessa época de pandemia, tá? Sob o nome moderno de depressão. Tá certo? Então vamos ver aqui o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse capítulo 5 é um capítulo extenso e nós temos aqui que é bem-aventurados os aflitos. Então aqui no item 25, a melancolia, que é uma instrução dos espíritos, um espírito que chamava François de Geneve. Então vamos lá, melancolia. Sabeis por uma vaga tristeza se apodera por vezes de vossos corações e vos faz achar a vida tão amarga. É o vosso espírito que aspira à felicidade e à liberdade e que, preso ao corpo que lhe serve de prisão, se extenua em vãos esforços para dele sair. Mas vendo que são inúteis, cai no desencorajamento e o corpo, suportando sua influência, a languidez, o abatimento e uma espécie de apatia se apoderam de vós e vos achais infelizes. Crede-me, resisti com energia a essas impressões que enfraquecem a vossa vontade. Essas aspirações para com a vida melhor são inatas no espírito de todos os homens, mas não a procureis neste mundo. E atualmente, quando Deus vos envia seus espíritos para vos instruírem sobre a felicidade que vos reserva, esperai pacientemente o anjo da libertação, que deve vos ajudar a romper os laços que mantêm vosso espírito cativo. Lembrai-vos de que tendes a cumprir durante vossa prova na terra, uma missão da qual não suspeitais, seja em vos devotando à vossa família, seja cumprindo os diversos deveres que Deus vos confiou. E se no curso dessa prova, e desempenhando vossa tarefa, vedes os cuidados, as inquietações, os desgostos se precipitarem sobre vós, sede fortes e corajosos para suportar. Afrontai-os francamente, e eles são de curta duração, e devem vos conduzir para perto dos amigos que chorais, que regozijarão com a vossa chegada entre eles, e vos estenderão os braços para vos conduzir a um lugar onde o desgosto da terra não tem acesso. François de Geneve, Bordeaux. Olha bem, gente. Aqui, nessa parte da melancolia, lembra que isso aí foi escrito em 1860 e poucos, entre 1860 até 1864, que foi quando foi compilado aqui o Evangelho, segundo o Espiritismo. Tá? Então, quer dizer, isso aí na época, gente, já era uma preocupação, que era um transtorno. A melancolia já era um transtorno mental. E a melancolia, só para a gente ter ideia, é uma palavra que vem do grego, que foi cunhada lá pelo Hipócrates, há mais de 400 anos antes de Cristo. E melancolia quer dizer o quê? Melan quer dizer negra. E colia quer dizer bile. Então, quer dizer, bile negra. Melancolia, bile negra. E o Hipócrates falava que a bile negra, ela causava na pessoa, o excesso da bile negra, causava na pessoa que é uma amargura, uma angústia, uma tristeza. São sintomas da depressão. E até pouco tempo, no século XIX, até começo do século XX, a melancolia já era um transtorno psiquiátrico, que em 1905 aí passou a se chamar depressão. E quem chamou a melancolia de depressão foi um psiquiatra suíço. E esse psiquiatra suíço, a partir de então, ele sugeriu que o nome fosse depressão. Tá? Então, quer dizer, aqui no Evangelho, gente, olha só que interessante. Se a gente for ver, aqui no primeiro parágrafo, ele descreve o quê? Os sintomas da depressão clássica. Tá? Nós vamos entender isso aqui. Aqui fala,
um desencorajamento, suportando uma languidez, um abatimento e uma espécie de apatia, se apoderam de vós e vos achais infelizes. Então, isso aqui são sintomas da depressão. Isso aí para a gente entender que hoje, e aqui fala também para a pessoa, ela fica aspirando a felicidade, que é a liberdade. E a liberdade fora do corpo. Tá? Então, isso aí lembra o quê? Lembra um processo que a gente chama de suicídio inconsciente. Olha bem. E hoje a gente vê, por exemplo, a depressão, que é um transtorno mental, tá? E a depressão, ela leva a pessoa a duas vertentes, tá? A depressão, ela pode levar a pessoa ao suicídio de forma direta, que a pessoa atenta contra a vida, e pode levar a pessoa ao suicídio indireto ou inconsciente, em que a pessoa ela vai produzir nela o quê? Acidentes, doenças, tá? E que vão muitas vezes levar a pessoa à morte, ao óbito, tá? Leva a pessoa de forma prematura, muitas vezes, à desencarnação. Então, a depressão, gente, é uma doença que a gente tem, que está crescendo muito, gente, nessa pandemia. E essa lição do Evangelho que fala sobre a melancolia é uma coisa que está atual e que está acontecendo agora, porque com o isolamento social que está tendo, as pessoas, muitas vezes, elas estão desenvolvendo essa depressão por isolamento social, tá? Que é uma das formas de depressão. E aqui eu vou separar, então, em duas questões, a depressão propriamente dita. Nós temos a depressão reativa e a depressão que a gente chama endógena, que é aquela conhecida como depressão maior. E a depressão reativa é aquela depressão, por exemplo, que acomete a pessoa em virtude de fatos que ocorrem na vida dela. Tá? Então, por exemplo, decepções amorosas, a perda de um emprego, o luto, quer dizer, a perda de uma pessoa querida, tá certo? O estresse intenso que a pessoa passa. Então, pode levar ao quê? A pessoa fazer uma depressão reativa, que é uma depressão assim que muitas vezes não precisa nem de medicação, tá? Para apoiar. A pessoa entendendo, ela consegue sair. Mas aí nós temos também aquela depressão que a gente chama de depressão endógena, que é aquela depressão que vem de dentro para fora, sem causas aparentes. Tá? E essa depressão, ela decorre de quê? De traumas que aconteceram nessa vida, lá na infância, ou até de questões existenciais, que pode vir, por exemplo, de vidas passadas, que decorre de vidas passadas. Sentimento de culpa, coisas que a pessoa fez no passado. E também tem a questão que a gente chama hereditária ou biológica, que a pessoa já nasce com um traço para desenvolver esse tipo de depressão. Tá? Esse tipo de depressão endógena, que também é conhecida como depressão maior, ela precisa de um acompanhamento médico mais intenso, tá? Principalmente um acompanhamento psiquiátrico. Ah, mas a pessoa fala, não, eu fui lá no ginecologista, tá, ele está quebrando um galho, eu fui no ortopedista, ele me passou um remedinho para depressão. Gente, o médico adequado para tratar a depressão é o psiquiatra, tá? E muitas vezes as pessoas têm aquele preconceito com o psiquiatra, para tratar louco. Não. O psiquiatra é um médico que vai tratar o quê? Qualidade de vida, que vai devolver qualidade de vida para a pessoa. Tá? Então, quer dizer, a pessoa, quando ela começa a apresentar esses sintomas, vamos dizer, da melancolia, como foi descrito aqui pelo espírito de François Geneve, então, quer dizer, a pessoa tem que o quê? Ela tem que ficar atenta. Porque você vê aqui que fala que, no texto aqui do Kardec, ele fala que o espírito ele aspira o quê? A liberdade. Esse aspirar à liberdade a gente pode entender como uma fuga da vida. E você vê que o espírito aqui, quando ele fala sobre a melancolia, ele fala para a pessoa ter paciência, entender e esperar o quê? Esperar o momento certo da desencarnação. Porque o que a gente vê é isso, muita gente ela entra nesse estado de melancolia, com todos os sintomas clássicos da depressão,
tá? E aí ela já começa a ficar ali, vamos dizer o quê? Insubmissa à vontade de Deus. Ela começa já a buscar uma forma inconsciente de autoextermínio. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado, procurar ficar vigilante, procurar orar, procurar desenvolver a espiritualidade, tá certo? Porque é muito importante a gente trabalhar a espiritualidade. Por quê? Porque a gente sabe que também, na questão da melancolia e da depressão, existe aquilo que a gente chama de obsessão, que começa, tá? Como todo transtorno mental, como toda doença mental, a gente sabe que tem um componente espiritual ali de obsessão. E eu lembro, por exemplo, no livro lá do Dr. Inácio Ferreira. Inácio Ferreira, ele dirigiu o Sanatório Espírita por mais de 40 anos, aqui em Uberaba. E o Dr. Inácio Ferreira, ele escreveu 2 livros, e nesses 2 livros ele sempre mostrou o quê? A relação da doença mental com a obsessão. E geralmente, o Dr. Inácio, ele sempre tratava os pacientes, sempre levando também, buscando a orientação dos espíritos benfeitores. E a doutrinação também, o esclarecimento dos espíritos que perseguiam esses pacientes psiquiátricos. Então, quer dizer, ele sempre estudou essa questão da obsessão junto com a doença mental e com o transtorno mental. Então, quer dizer, é muito comum a pessoa, por exemplo, ela está lá começando um processo de depressão e ali nós já temos um processo de obsessão já adiantado. Tá? Os espíritos ali junto com a pessoa, tá? Trabalhando a cabeça da pessoa e sempre levando a pessoa a desistir da vida, a pessoa ir contra a vontade de Deus, quer dizer, a pessoa desistência, a pessoa fica abatida, tá? Então, quer dizer, o tratamento, por exemplo, para a melancolia ou a depressão, é um tratamento que a gente chama de multidisciplinar. O que é isso? A pessoa tem que procurar o médico, psiquiatra, fazer o tratamento médico, junto com o tratamento psicoterapêutico e junto com o tratamento espiritual também. Tá? Então, quer dizer, essas 3 coisas juntas vão formar uma sinergia que vai fazer com que o tratamento da depressão chegue a bom termo. Tá? E sempre a pessoa lembra do tratamento espiritual. Desobsessão, a pessoa que está ali naquele processo de depressão, tá? Os parentes, por exemplo, que frequentam uma desobsessão no centro espírita, eles colocaram o nome dele lá, do paciente. Tá? E ali fazer uma vibração para que possa, naturalmente, o que? Atrair aqueles espíritos que estão ali potencializando o processo depressivo. Tá? Então é muito importante isso, as pessoas têm que ficar atentas, principalmente nessa pandemia, tá? Que as pessoas estão com muito medo, tá? O medo está, vamos dizer assim, alastrando no mundo inteiro. E o medo faz com que a pessoa se enfraqueça, tá? Enfraqueça a questão mental dela, o medo leva a pessoa muitas vezes a paralisar. Então, quer dizer, é muito importante a pessoa ficar atenta à depressão. Tá? Principalmente as pessoas que moram sozinhas, que estão aí preocupadas com isso, tá passando por esse processo de isolamento. Tá certo? Então, o que a gente lembra da questão da melancolia é isso. Tá? E os espíritos, eles sempre falam, a pessoa tem que ter paciência. Tá? Porque passar por problemas na vida é muito comum, é normal isso. Tá? Igual nós falamos lá antes do processo da expiação, porque isso aqui é um planeta de prova e expiação. Então, quer dizer, prova e expiação nós estamos passando sempre. E a pessoa tem que ter o quê? Fortaleza, confiança e fé, para entender que aquilo tudo passa, os problemas da vida, e a pessoa não se entregar a essa melancolia, tá? Que é uma coisa muito perigosa e muito sorrateira, tá?
Porque geralmente a depressão, a melancolia, ela começa muitas vezes com um processo de ansiedade. A pessoa ali com aquela ansiedade, e a ansiedade a gente sabe que está ligada ao medo, principalmente ao medo que está lá no futuro, coisas que ainda não aconteceram. Então, quer dizer, a ansiedade, ela, hoje a gente sabe que ela é o que também? É um dos sintomas da depressão. Tá? Tanto é que hoje, transtorno de ansiedade, eles são tratados com antidepressivos também. Tá certo? Então, a pessoa que está nesse processo de melancolia, de depressão, ela tem que, em primeiro lugar, o quê? Ter humildade. Humildade para procurar o quê? Ajuda. Porque, geralmente, as pessoas que são mais orgulhosas, porque orgulhoso todo mundo é, as pessoas mais orgulhosas, elas têm dificuldade de pedir ajuda. E fica ali sofrendo, entendeu? E aquilo ali pode levar a consequências muito drásticas na vida da pessoa. Tá? Então, a pessoa tem que trabalhar a humildade para poder procurar ajuda. E, geralmente, uma ajuda profissional, porque também não adianta ficar procurando só amigo, tal. E, geralmente, os amigos têm que o quê? Indicar a pessoa para um tratamento profissional, tá? Porque é uma doença muito séria e a gente sabe que a depressão, muitas vezes, ela leva de forma inconsciente a pessoa a fazer muitas outras doenças, tá? Principalmente doenças autoimunes, tá? E leva também a pessoa a fazer de forma inconsciente situações em que ela se acidenta, tá? Por exemplo, a pessoa distrai ali, não vê uma moto e vai atravessar a rua e é atropelado, tá? E ali fica doente, machucado, tá? Então vamos procurar o quê? Ter humildade. Humildade para saber que a gente está sujeito a tudo. E ficar atento, tá? Ficar atento. Quando começar esses sintomas que a gente está vendo aqui no Evangelho, da melancolia, tudo, procurar ficar com a antena ligada. E se precisar, procurar ajuda, tá? E aceitar o tratamento, porque é outra coisa difícil também entre os pacientes depressivos, é isso. É o paciente aceitar o tratamento médico, o tratamento psicoterapêutico e até o tratamento espiritual, tá? Porque geralmente a pessoa, ela é orgulhosa. Ah, eu não aceito, tá? Eu tenho que lutar sozinho. Quer dizer, ninguém consegue fazer nada sozinho. A gente sempre precisa de auxílio, tá? E ninguém consegue as coisas sozinhos, tá? Então vamos ter paciência e lembrar que na vida é isso. Nós estamos num planeta de prova e expiação e nesse planeta a gente entra em contato com muita gente complicada, tá? Entra em contato com situações complicadas que a gente mesmo produziu muitas vezes em vidas passadas. E hoje a gente, naturalmente, através das expiações, a gente começa o quê? O processo de colheita de coisas que a gente fez no passado. Então vamos ficar atento e ter humildade para quando tiver esses sintomas a gente procurar um auxílio, tá? E sempre procurar o quê? Eu sempre falo isso. A pessoa fazer o culto do Evangelho no lar, todo dia, aquele cultozinho de 7 minutos, precisa ser aquele culto mais extenso, tá? Você vai fazer a leitura do Evangelho, colocar o copo d'água ali e pedir aos benfeitores para colocar um cordão fluídico de proteção em volta da casa e fluidificar as águas. Tá? Então esse é o culto do Evangelho que a gente pode fazer todos os dias. Tá? Isso aí já ajuda demais para a gente prevenir essas situações de melancolia que estão muito comuns hoje por causa dos problemas que nós estamos passando na atualidade. Tá certo, gente? Então eu acho essa lição aqui do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo uma lição muito atual, que fala da melancolia, tá? E essa melancolia ela está crescendo muito por causa do problema que nós estamos passando pelo mundo. Tá ok, gente? E aí?